Salve, salve, minha gente prudentina! Mais um episódio do Prudencast começando, hein? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Já não perde tempo, na confiança, dá aquele like e se inscreva também para receber aí todos os nossos vídeos, os episódios, os cortes, nossos na lata também, né, Pedrão? É, o Na Lata que faz bastante sucesso também no Instagram, lá no prudencast.pp. Tá arrebentando, hein? Graças a Deus. Desde já começando agradecendo, né, nossos patrocinadores, pessoal lá da Ultracel PP, né, e da agência Kender. Muito obrigado pela confiança, pela disponibilidade. Já sigam eles aí, o contato deles está aqui na descrição do vídeo. E hoje, recebendo um cara muito importante, Então, né, Pedro? Fábio, a gente estava falando dos nossos Na Latas, dos nossos cortes lá no Instagram. Ele estava assistindo um agora há pouco aqui também, professor Itamar. Verdade. Tudo E aí, bom? professor, Seja tudo bem? bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre poder compartilhar um pouco da minha vivência, da minha experiência. Primeiramente, falar que é um prazer te conhecer. A gente conhece muito ele. Eu duvido um prudentino que nunca tenha visto uma obra de arte dele aí pelos muros da nossa cidade. Parabenizar você por esse trabalho. Muito legal, muito, muito bacana e diferente, né? Deixa a cidade muito mais bonita. Sim. Não só Prudente, mas como outros tantos trabalhos aí que você vai estar falando e conversando aqui com a gente. Professor, queria que você começasse contando, né, como que é a sua relação com a região. Você é daqui de Prudente ou de outra cidade aqui da região? Como que começou esse carinho todo? Então, eu sou de São Paulo. Eu vim de São Paulo para Presidente Prudente quando eu cumpria liberdade condicional. Eu fui preso por volta no início dos anos 2000 e saí de liberdade condicional em 2006. E fui forçado a vir para Prudente, na verdade. E Prudente me recebeu de uma maneira que eu acho que eu nunca me senti em qualquer outro lugar. Eu em Presidente Prudente, conheci pessoas que me acolheram, pessoas que amaram minha vida e me deram uma força assim, que me possibilitou sair dessa situação que eu vivia de envolvimento com drogas, envolvimento com a criminalidade. E essa minha relação com essas pessoas possibilitou essa transformação, essa mudança e me possibilitou estar aqui hoje contando essa experiência. E o que você mais gosta aqui da cidade, da região? Eu gosto da organização da cidade. Até porque, como eu venho de São Paulo, e São Paulo é tudo muito desorganizado, tudo muito sujo, eu acho Prudente uma cidade limpa, uma cidade organizada. É uma das coisas que eu mais gosto em Presidente Prudente. É isso. Organização da cidade. Quem vem de São Paulo é bem organizado, né? Mas muitas vezes a gente daqui Que essa é uma reclamação não que muita acha. gente faz, Muita né? gente fala. Então, curioso sua isso eu resposta. acho que é até uma falta, às vezes, de uma vivência em lugares muito ruins. Eu, faz pouco tempo, estava no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho voluntário, e assim, os lugares que eu fui no Rio de Janeiro eram muito ruins, assim, com lixo para tudo que é lugar. As pessoas, você via as paredes pichadas em quase todo lugar. Então, comparando com esses lugares que eu costumo visitar de vez em quando, eu acho Prudente muito organizado. E limpo também. E é inegável que Prudente é limpo, isso é um fato. Prudente, isso dá exemplo mesmo. Prudente é uma cidade bem limpa, não dá, isso não tem o que falar. Agora, a organização... Quem nunca reclamou de outra pessoa no trânsito que atira a primeira pedra. Bom, mas que legal. Essa pena que você cumpriu foi aqui na região também? Foi. Eu fui preso em São Paulo, cumpri parte da pena em São Paulo ainda esperando, aguardando o julgamento. Depois de julgado e condenado, eu vim para o interior, onde eu cumpri o restante da pena. E eu digo que eu fui forçado a vir para Presidente Prudente porque eu tinha uma tia minha aqui em Presidente Prudente e ela me visitava na penitenciária. E quando eu saí de liberdade condicional, eu fui obrigado a morar com essa minha tia, porque o meu endereço para cumprir liberdade condicional era a casa dela.
e acabei vindo para Presidente Prudente. E da onde começou esse seu trabalho com arte, esse tipo de coisa? Foi desenvolvido dentro da prisão ou já vinha antes disso? Então, eu desenho desde criança. Eu lembro Aham. que eu tinha em torno de uns 6, 7 anos de idade e eu ganhei um concurso de desenho que era da empresa de um tio. E fiquei motivado a desenhar e tal, depois que eu ganhei esse concurso. Mas, envolvido com crime, com as drogas, eu fui abandonando a ideia de desenhar. E fui preso pela primeira vez. Eu tinha 13 anos quando a polícia me pegou pela primeira vez armado, furtando e roubando. E cumpri medidas socioeducativas na antiga FEBEM quando eu tinha 14 anos. 14, 16, 17. E eu lembro que quando eu tinha 16 anos eu conheci um professor de artes dentro da unidade Tatuapé da FEBEM. Uhum. E esse professor me ensinou algumas técnicas de arte e tal, e ele escrevia um livro e pediu para eu fazer uma das ilustrações do livro. E aquilo me deixou bem motivado. Eu pintei nas paredes da FEBEM Tatuapé também. E desde então eu permaneci desenhando dentro das unidades prisionais. Mas nas ruas eu voltava a me envolver com a criminalidade, com as drogas, e esquecia a arte. Até que, em 2018, se eu não me engano, eu tive uma visita do Luciano Huck, e pintando os muros da escola, ele veio fazer uma homenagem e tal. E a partir daquela homenagem, eu fiquei motivado a permanecer pintando, e outros artistas vieram me procurar, e eu não parei de pintar desde então. Então foi em 2018 que É. começou Que mesmo esse comecei trabalho? de fato mesmo, mas eu já pinto desde criança, né? Inclusive eu tenho 2 quadros que eu pintei em 1996. E eu Caramba! falo para minha tia que aquilo ali vai ganhar um valor aí daqui a alguns anos, de repente. Cara, eu imagino que lá dentro deve ser uma coisa muito difícil. A arte te ajudou a lidar com tudo aquilo? Olha, eu acho que a arte me possibilitou assim ter uma alternativa de matar o meu tempo ali, Uhum. né, de me libertar daquele momento ali de prisão e pensar em outra coisa, senão no veneno que é estar preso. Uhum. Então, fazer arte me transportava daquele lugar para um outro lugar, e eu podia, então, esquecer de todo o veneno que era estar dentro da prisão. Matar o tempo pra ele não te matar, né? Igual a música do É, Racionais fala. verdade. E quando você chegou lá, né, os primeiros dias, tal, o que passava assim na sua cabeça, né? Porque a gente vê muita gente que vai, né, preso, acaba voltando, né? Tipo, realmente o sentido de penitenciária, né, que você fazer a penitência em si para ter ali uma mudança, tal, parece que não é tão efetivo A assim, né? questão socioeducativa Isso. que se fala muito O que também da passava falta, né? na sua cabeça, É. assim? E o que você aprendeu para lidar com isso, né? Através da arte, principalmente? Eu acho que o período de cumprimento de pena não foi o que me motivou a mudar de vida. Na verdade, dizem que a prisão é uma escola do crime. Uhum. E, de fato, isso tem muito a ver com a ideia de você estar ali cumprindo pena com outros presos, mais experientes que você, que fizeram crimes às vezes, mais graves do que o seu. Isso também é um agravante. A pessoa ela vai presa, às vezes, roubando um celular, roubando um chocolate, e ela fica presa com grandes traficantes, chefes de quadrilha, chefes de facções e tal. E isso faz com que ela aprenda a se envolver com o crime, conheça mais da criminalidade, e possivelmente ela vai sair pior do que ela entrou. E eu não fui preso apenas uma vez, foi 2, 3. E em todas as vezes que eu cumpri pena, o fato de não ter esse caráter educacional, esse caráter de pensar em transformar a partir da educação, a partir do trabalho, fez com que eu saísse até pior do que eu havia entrado, sim. Inclusive, quando eu cheguei em Presidente Prudente, eu não tinha a ideia de ser professor, de ser artista, não tinha essa ideia. Eu pensava em cometer outros crimes. Cheguei, inclusive, até a cometer alguns crimes, a traficar e tudo mais.
Mas a minha mudança ocorreu durante o período que eu já estava imprudente, ao me relacionar com algumas pessoas, porque o crime me levava à miséria, me levava a ter uma vida de pobreza. E eu me recordo que nessa vida de pobreza eu conheci pessoas que começaram a me enxergar como um sujeito de direitos, e essas pessoas começaram a me dar um apoio ali na questão de me levar uma cesta básica na minha casa, às vezes de pagar uma conta que eu não estava conseguindo pagar. E o fato de eu ver essas pessoas me ajudando que foi causando aí uma transformação na minha forma de pensar. Porque essas pessoas não tinham nenhum compromisso comigo, e eu enxergo, eu vejo que em Prudente existem muitas pessoas com esse perfil, de olhar para o outro com esse cuidado, né, com esse amor. Eu conheci muitas pessoas que olharam para mim como sujeito de direitos. E eu comecei a me envergonhar das coisas que eu fazia. Né? Toda vez que alguém ia lá e levava uma cesta básica na minha casa, me ajudava a pagar uma conta, e eu ia lá e fazia uma bobagem, eu falava, poxa, não dá para eu viver assim, né? Envergonhando as pessoas que estão me ajudando. Eu comecei, então, a ficar constrangido com isso, de eu estar fazendo uma bobagem e vir ali as pessoas me amando e cuidando de mim. Então, eu acho que foi esse amor dessas pessoas que foi, de fato, mudando a minha vida. Não sei se vocês já assistiram aquele filme, Os Miseráveis. Uhum. O ator principal, né, do filme, o personagem, ele sai da prisão e ele tenta roubar um padre. E o padre, depois ele é preso, a polícia leva ele até o padre, e o padre, ao invés de acusá-lo e de mandá-lo de volta para a prisão, diz que, na verdade, o padre diz que doou todas aquelas coisas para ele, e aquela atitude do padre fez ele ficar constrangido e envergonhado do que ele fez. Então, eu acho que atitudes de amor são mais eficazes do que a própria penitência em si. Lá dentro, amor que não tem. Né? Que não tem, né? Uhum. É só ódio e raiva mesmo. E como que o amor transforma, né? É. Acho que isso é uma coisa tão importante e é muito legal você falando, né, essa questão de quantas e quantas pessoas aqui em Prudente fazem isso, né? Quantas ONGs, quantas igrejas, né, que se mobilizam para estar realmente se doando pelo próximo, não tem outra palavra, é doação, e isso é um resumo do amor em si, né? Muito, muito legal isso mesmo. Prudente é uma cidade muito voluntariosa, né? Se a gente for Uhum. ver. Tem muito tipo de ação dentro de igreja, dentro de ONGs, dentro de... você conheceu a PIV recentemente também. Sim, sim. Ali conheço uma galera que trabalha ali dentro também, que já conheço de outros trabalhos lá atrás. E são pessoas com uma mentalidade que você olha assim e fala, pô, esses caras são diferentes, né? Eles têm um... Eu até brinco que a cabeça dos caras é mais à frente do que a Não apenas nossa. trabalham, né? Verdade. Eles distribuem amor. Amor. Até mandar um abraço à PIV, Associação Prudentina de Incentivo à Vida, é a antiga APA. Eu estive lá com os adolescentes, né? Trocando uma ideia, conversando sobre esse trabalho nosso aqui, né? Essa conversa que a gente tem. Então, um abração para todos eles aí. Obrigado pela audiência. Eles mandaram um abraço para você também, viu, Pedrão? Mandar um abraço lá para todo mundo, pro Fábio, pro Ribas, pra Camila, pra Carla, para todo mundo que tá por lá. Então, eu conheço pra Aline, que é presidente, conheço essa galera de alguns tempos atrás e eu sei o trabalho sério que eles fazem. Isso aí. E quanto que essas ONGs ajudam, né, professor? Você estava falando aí. E partiu também a ideia de você tá partilhando isso com as outras pessoas, né? Muitos dos trabalhos que você realiza são voluntários em si. Como que Sim. você virou essa chavinha? Falou, pô, muita gente me ajudou, agora eu preciso ajudar. Quando que chegou esse momento que você começou a fazer isso e como foi a primeira vez? Você lembra dessa primeira experiência? Porque estava só recebendo, né? Aí você foi se doar, né? Você lembra como foi esse sentimento para você? Então, eu na verdade, eu comecei a observar essas pessoas me apoiando, me ajudando, e eu vi que a minha vida começou a melhorar a partir do momento, inclusive, que eu abri mão de atos desonestos, abri mão de fazer uso de drogas, de vender drogas. Eu via a minha vida melhorando, por mais que fosse devagar, eu via as coisas melhorando e caminhando.
E eu senti uma necessidade, de alguma forma, restituir à sociedade, pagar. Eu já havia pago por tudo que eu havia feito, mas eu queria pagar. Eu senti uma necessidade de continuar pagando. Então, eu enxergava uma necessidade e dava um jeito de atender essas necessidades. E isso começou numa ONG. Eu tive uma primeira oportunidade de emprego dentro de uma instituição chamada Associação Bethesda. Foi meu primeiro emprego com registro em carteira. Até então, eu trabalhava, depois que eu abandonei a criminalidade, eu estava trabalhando, servindo mesa num lanche, ou até carpindo terreno. Na verdade, o que aparecia para eu fazer, eu estava fazendo. Eu sempre digo que eu faço o que tem para fazer naquele momento. E aí, o meu primeiro emprego com registro em carteira foi em uma ONG, e lá eu tive a possibilidade de receber para ajudar o outro. O meu trabalho era como assistente administrativo, e não demorou muito para as pessoas perceberem que eu podia fazer mais do que a parte administrativa. A pessoa que me contratou, um amigo, meu amigo até hoje, o Guilherme, ele percebeu que eu podia fazer mais, então ele me colocou para realizar oficinas artísticas, e eu sempre fui criativo, sempre pensei fora da caixinha, e comecei a pintar a instituição, desenhar a instituição, enfim. E pensava também em outras maneiras de atender as famílias das crianças que eram atendidas na instituição, com cesta básica, com, sei lá, fazendo alguma campanha. Não restringir seu trabalho só ali naquelas horas, né, Sim, comerciais, assim, sim. digamos, né? Fazendo além do que eu era pago para fazer. Eu lembro que na faculdade eu fiz um trabalho de conclusão de curso onde eu pesquisei sobre leitura. E aí eu vi a necessidade de trabalhar com leitura dentro da instituição, e nesse instante eu criei uma biblioteca comunitária dentro da instituição, e o negócio deu muito certo. E esse projeto ele se estendeu para fora da instituição, e eu passei a criar bibliotecas comunitárias em unidades básicas de saúde, em escolas, em outras ONGs, e fora de Prudente, em outros municípios também. E dessa forma eu fui encontrando uma maneira de restituir a sociedade por tudo que eu havia feito de ruim lá atrás. Cara, e como que você vê a questão da sua reinserção social, né? Muitas pessoas até, acho que faz mau uso da palavra de marginalizar a coisa, uma coisa à margem da sociedade, é uma coisa que não tem oportunidade de ser reinserida a ela, né? Então, é marginal. Marginal é a pessoa que não teve, de certa forma, o governo, o Estado, enfim, o poder público não soube inserir ela dentro da sociedade. Sentiu muita dificuldade nesse período de reinserção social? Eu acho que foi assim, eu sou uma exceção. Eu acho que eu tive muita sorte. Até o fato de eu vir para Presidente Prudente foi muita sorte. E chegar aqui, conhecer as pessoas que eu conheci, eu tive a sorte de encontrar pessoas que fizeram por mim o que, às vezes, um pai não faz por um filho. Esse meu amigo que eu citei, o Guilherme, presidente dessa ONG, ele me tratou como um filho, me trata como um filho ainda hoje. Então, poucos caras vão sair da prisão e vão ter a sorte que eu tive. E até por isso eu não retornei, não voltei a ser preso. Mas a maioria dos caras que cumpriram pena e saíram junto comigo, hoje estão de novo cumprindo pena. Ou cumpriram pena outras vezes, saíram. E, inclusive, eu encontrei um deles esses dias num restaurante. Aí ele falou, eu li o seu livro. Eu até trouxe o livro aqui para dar para vocês. A gente agradece pra obrigado. caramba, cara. Ele falou, eu li seu livro na penitenciária. Esse livro aí faz maior sucesso, pelo menos dentro da penitenciária. Dentro das já penitenciárias já é alguma coisa. Mas tem que Mas fazer legal, sucesso muito fora obrigado, também. Aí ele falou que leu o livro, que curtiu pra caramba. Inclusive eu fiz uma fala, né, uma fala motivacional dentro de um dos presídios da região, e um rapaz que leu o livro também chegou chorando assim, falou, seu livro mudou a minha vida e tal, me deu um abraço. Enfim,
Esse livro, inclusive, ele foi lançado na Bienal do Livro de São Paulo e Rio de Janeiro. Esteve à venda nas principais livrarias do Brasil, Livraria da Folha de São Paulo, Livraria Saraiva, Cultura dos Livros. E hoje faz bastante sucesso dentro dos presídios. E como é que veio essa ideia de escrever o livro? De onde surgiu esse momento de falar assim, pô, preciso escrever sobre o que eu passei, sobre a minha mudança? Quando surgiu isso? Então, essa ideia ela surgiu quando eu conheci esse professor de artes na antiga FEBEM. Ele escrevia o livro, né, e pediu para eu ilustrar uma das páginas do livro. E eu lembro que eu perguntei para ele, mas como que eu faço para escrever também? Ele falou, escreve, começa a escrever. E aí eu fiquei empolgado, comecei a escrever, ainda na FEBEM, eu tinha 16 anos. Escrevi, eu acho que eu peguei um caderno desses de aspiral, escrevi ele inteirinho ali, contando ali várias vivências, várias experiências. E quando eu saí da FEBEM, nas ruas, eu lembro que alguém roubou esse livro da minha casa. Alguém levou embora, não lembro porquê. Acho que o negócio estava bom. E aí eu fiquei com esse sonho de escrever um livro, e depois que eu cumpri pena aí todas essas vezes, e tive minha vida ali restituída, um amigo meu falou, põe esse negócio aí para andar, eu banco isso para você. E ele bancou tudo, a diagramação, né? Enfim. E o negócio deu certo. Inclusive, a Folha de São Paulo, a livraria da Folha, né, foi uma das livrarias que vendia. E eu lembro que a Folha de São Paulo fez uma matéria falando da minha vivência, né, e teve uma repercussão assim, espetacular. A nível internacional, eles também têm a versão em espanhol, versão Sim. em inglês, né, e várias outras mídias esquentaram um pão, né, pegaram a mesma matéria e reproduziram, e isso fez com que alcançasse assim várias pessoas. Eu fui chamado para vários eventos em Fortaleza, em São Paulo, Rio de Janeiro, a partir da escrita desse livro e da matéria que a Folha de São Paulo publicou. Eu lembro que até o pessoal do Pedro Bial, lá Conversa com Bial, assim que o livro foi lançado, eles me procuraram para participar do programa. Não deu certo na época, eles falaram que precisavam adiar e nunca aconteceu, mas o fato deles me procurarem mostra que a história chegou longe. Sim. E conta um pouco do que tem no livro, do que a gente que vai ler, a pessoa que for procurar o livro depois para comprar, que vai achar ali dentro. Sim. O livro conta essas experiências que eu já estou compartilhando com vocês, mas desde os meus primeiros anos ali de vida, até um momento ali digamos que de conversão, né, onde eu mudei a minha forma de pensar e comecei a agir de uma maneira diferente, e mostram um caminho para aquele que vive da mesma forma que eu vivia lá atrás, mostram alternativas para ele também tentar mudar a sua vida, né, caminhos para ele percorrer e tentar, dessa forma, ter uma vida diferente. Show. Ele já é direcionado a quem está dentro dessa realidade, né, professor? Sim. E como que foi, né, quando você recebeu esses convites, por exemplo, da Folha? Teve também que todo mundo lembra e comenta, né, quando o Luciano Huck foi te entrevistar, que passou na sua cabeça, falou, caramba, né, olha a proporção que está tomando, né? Foi assim, foi um momento especial que mostra que o que eu venho fazendo desde que eu mudei a minha vida de trajetória, mudei a minha trajetória, mudei meu caminho, mostra que tudo que tem sido feito tá sendo feito certo, né? Que eu estou no caminho certo. Às vezes eu acho que eu dou uma certa regredida, às vezes eu falo, putz, eu acho que eu não estou fazendo as coisas do jeito que tem que ser. Às vezes eu percebo que eu cometo ainda alguns erros que eu reflito e falo, putz, não estou sendo uma pessoa tão boa quanto eu deveria ser. E o fato de eu ter errado tanto lá atrás
faz eu ficar me policiando o tempo inteiro para que eu não cometa novos erros. Uhum. E como que você que trabalha com muitas crianças, né? Já teve a oportunidade aí de participar de vários projetos sociais, ver elas se espelhando em você. Acho que esse é uma coisa que causa uma certa impressão, né? Você vê Aham. uma pessoa que está começando a vida, ter esse contato com você e recebendo uma oportunidade, né, professor? Acho que isso é o mais importante. Foi aquilo que você falou, né? Muitas vezes quem está dentro de uma certa realidade não consegue oportunidade. E aí que acaba, infelizmente, né, indo para o mundo do crime, de outras coisas. É, e às vezes também algumas dessas crianças, adolescentes não conseguem enxergar uma referência. Às vezes o pai não é uma referência, às vezes, né, na família não tem uma referência. E quando ela olha para você e vê que você superou certas dificuldades que às vezes ela está ali vivenciando também, ela percebe que existe uma chance dela sair da situação que ela se encontra. Então, eu acho importante eu compartilhar essa vivência, essas experiências, por mais que às vezes acaba sendo até repetitivo, até porque me chamam para estar compartilhando essas experiências em escolas públicas, em presídios. Às vezes eu conto a mesma história, às vezes já cheguei a contar cerca de 6 vezes a mesma história no mesmo dia, até porque eram turmas diferentes Uhum. e acaba sendo um pouco repetitivo, mas eu sei o quanto que é importante, até para poder ser essa referência que falta na vida de algum desses adolescentes. Às vezes a gente acha que é só mais uma vez que eu vou falar. Mas às vezes pode ser a única É, oportunidade, né, que aquela criança, aquele jovem vai ter na vida dela, né? Não é nem até onde ela chegou, mas na vida inteira dela de realmente, se não aprender, pelo menos escutar, né? Ter a é, oportunidade. E é a sexta vez que ele contou no dia, mas quem tá ouvindo pela primeira vez, tá te levando como referência. Isso é fantástico. Qual que é o que você traz dessa época que reflete no Itamar hoje? então, eu acho que às vezes eu tenho que ficar matando um leão por dia para não deixar o velho homem voltar. Uhum. Às vezes, até numa briga de trânsito, assim, alguém que passa e te fecha. Então, eu falei que tem que estar sempre me policiando. É por questões de o velho Itamar estar aqui dentro em algum lugar, né? A gente não, não, não deixa de ser, a gente, por mais que a nossa vida é transformada, assim, certas coisas certas coisas do passado fazem da gente quem a gente é hoje. Então, eu tento estar sempre me policiando e algumas coisas, eu acho que o que me prejudica mais é a ira. A ira, às vezes em algum momento, a ira me faz assim a tomar atitudes que não são legais. Às vezes até num trânsito. O trânsito é um exemplo aqui básico, mas no dia a dia, até no trabalho mesmo, sabe? E a gente sabe que as coisas são difíceis de acontecer. Eu sou funcionário público, é mais difícil ainda, parece que é mais lento, as coisas são mais lentas no setor público e eu quero ver as coisas acontecendo. Eu sou impaciente, eu sou assim. Eu tenho um amigo que fala que eu sou incansável. Eu acordo 6 horas da manhã, já pensando no que eu vou fazer, já fazendo alguma coisa. E às vezes tem gente que até pensa, poxa, o que está fazendo para se amostrar e tal. Mas é porque eu sou assim, eu não consigo, eu quero fazer. E quando você quer fazer, você vê que as coisas ao seu redor não caminham do jeito que você gostaria que caminhasse. E não tem jeito, você não vai mudar tudo que está ao seu redor. Às vezes isso traz alguma ira e volta aí o velho Uhum. homem em alguns momentos e não é legal. E Uhum. eu sei, eu tenho consciência que não é. Até o Itamar falando, parece que eu tô me escutando falar. Eu sou bem assim, né? Quando você vê que alguma coisa às vezes não tá saindo de acordo com o que você planejava, esperava, a paciência corre um pouquinho. E tem que se policiar mesmo, né? Nem sempre a gente consegue, né, seguir o plano ou dançar conforme a dança, e realmente é uma autorreflexão e um aprendizado também, né, professor? Verdade. Acho que só, desculpe interromper, professor, acho que para nossa vida a gente tem que muito olhar para dentro, né? E ter a capacidade de refletir, não digo nem repetir determinados erros, mas agir de forma diferente quando aquela situação aparecer na sua frente, né?
Você tem a opção de errar de novo. Você tem a opção de ter a ira de novo. Você tem a opção de fazer determinada coisa novamente, sabendo que aquilo vai te afetar no futuro. Então, eu falo que o matar um leão por dia, a gente não sabe muito que as outras pessoas também matam um leão por dia para não deixar cair nas fraquezas, no calo, onde o calo aperta, enfim. Professor, eu queria te perguntar sobre uma outra coisa também. A que ponto que a dependência química anda lado a lado com a criminalidade? Eu acho que, em muitos casos, a dependência química é um fator principal para o indivíduo cometer um crime. No meu caso, eu imagino que o fato de eu ser inconformado com a realidade fez com que eu cometesse crimes. Eu venho de uma realidade, nada justifica, né? Erros, nada justifica, mas algumas coisas explicam. Eu venho de uma realidade onde a minha mãe ela é deficiente mental, o meu pai é um alcoolista, e viveram assim uma vida com muita dificuldade, muita pobreza. Eu venho de um lugar extremamente violento. De onde você é? Desculpa perguntar. Eu nasci em Diadema, fui criado em Diadema, que também já é um dos lugares mais violentos, já foi considerado um dos lugares mais violentos do mundo. E depois eu fui para Parelheiros, que também hoje é um dos lugares mais violentos e já foi também considerado um dos lugares mais violentos do mundo. Fui baleado várias vezes, enfim. E fui criado com a minha mãe, com meu pai, com poucas oportunidades, e nada justifica, mas, de certa forma, explica, né, os erros que eu cometi. E a questão da criminalidade, com você, no caso, andou sempre próximo da dependência química? Na verdade, no meu caso, a criminalidade não andou com a dependência química. Era a minha vontade de sair daquela situação de pobreza que me fez me envolver que me motivou. Me fez assim, me motivou a entrar no tráfico, a cometer assaltos, né, me envolver com a criminalidade. É o desejo de sair de uma vida de pobreza. Olhar lá para os meus pais e falar, eu não quero viver uma vida de pobreza como eles viviam, né? De morar nas ruas, de pedir esmola. Eu não queria, eu tinha muito orgulho para ir lá e pedir esmola. Então, eu queria mudar de vida e não enxerguei, não tinha a capacidade de enxergar que existia outras alternativas, senão o crime e o tráfico. Talvez também não tenha sido estimulado a enxergar isso, né? O entorno faz muito. Não teve oportunidade, né? Igual a gente estava falando. E sempre que você tem a oportunidade de conversar com alguém, né, que está dentro dessa realidade, a partir de toda a experiência que você já viveu, já contou aqui no seu livro, né? O que você geralmente busca falar, busca passar para essas pessoas? Até se alguém, né, por acaso estiver nos assistindo e está nessa situação, o que você fala para ela? Eu tento deixar bem claro que tudo que começa errado termina errado, né? E que tudo que você acha que ganha no crime, no tráfico ali, você ganha e perde ali na frente, e você sempre termina no mesmo lugar. Sempre termina na pobreza e na miséria. Eu não conheço nenhum traficante, pelo menos eu não conheço, assim, né? Conheço uns que ainda cumprem pena e tal, mas se cumprem pena, então estão vivendo uma vida miserável de qualquer forma. Então, eu deixo bem claro que a vida, quando você age com honestidade, começa a fazer as coisas de maneira correta, você começa a colher frutos lá na frente. Às vezes, aí eu dou sempre um exemplo de uma árvore, que você planta uma árvore e a árvore às vezes demora anos para crescer e para começar a dar frutos. E se essa árvore ela vai dar um fruto ruim lá na frente, e você levou anos ali cultivando aquela árvore, esperando ela crescer, para depois dar aquele fruto ruim, que você vai ficar ali comendo anos e anos daquele fruto ruim, para você começar a comer um fruto bom, você vai ter que plantar uma nova árvore, e aí essa árvore vai levar ali 5, 10 anos. Recomeçar todo o processo. Vai recomeçar todo o processo. A maioria das pessoas que cometeram um crime e saem de liberdade, elas querem as coisas da noite para o dia. Na verdade, hoje é normal, as pessoas não têm paciência. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer isso.
Mas o cara que comete um crime, que cumpre pena e sai de liberdade, ele não tem paciência de esperar 5 anos, 10 anos para começar a colher um novo fruto ali, um fruto bom ali que ele vai usufruir ali sem medo né, dos resultados, de ir preso, enfim. E quando você começa a plantar uma árvore boa, né, nesse paralelo, nesse exemplo, e essa árvore começa a demorar para crescer, e você ainda está colhendo dos frutos da árvore anterior, você começa a pensar, putz, estou fazendo tudo certo, né, parei de roubar, parei de usar droga, mas nada vai para frente, nada vai para frente. E eu vivi isso, né? Chega um momento que a pessoa ela desiste, ela chuta o balde e volta a fazer o que ela sempre fez. E a maioria faz isso. Só que comigo foi diferente, eu não chutei o balde, eu continuei. Então eu comi um fruto amargo porque eu passei momentos difíceis, mesmo querendo mudar, mesmo tentando mudar. Eu lembro que eu entrei para a faculdade e eu faltava na faculdade para ir trabalhar à noite, para tentar pagar as minhas contas, comer e tal. Então passava bastante dificuldade. E trabalhava fim de semana para pagar a faculdade. Trabalhava sábado e domingo no programa Escola da Família para pagar a faculdade. Trabalhava de dia entregando panfleto no sinaleiro. E era assim, era uma luta ali. E às vezes eu saía da faculdade, ou às vezes antes de entrar na faculdade, eu ficava pensando, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é para mim. Acho que eu vou desistir. Mas eu ia. Aí entrava na faculdade, pensando em desistir, de saco cheio. Saía da faculdade, às vezes ia fazer entrega de lanche, fazer alguma coisa, e mal dormia, e acordava no outro dia para entregar gás, para entregar panfleto no sinaleiro, pensando em desistir de faculdade, desistir de tudo todos os dias, matando um leão por dia, mas eu permaneci. Eu acho que a persistência fez com que, lá na frente, eu começasse a colher. Depois eu terminei a faculdade, fui aceito no programa de mestrado, concluí o mestrado, e demorou ali 5, 6, 10 anos para eu começar a ver um resultado hoje. Então, falta essa paciência, na verdade, para a maioria das pessoas, não só para quem cumpriu pena, né, e está saindo nas ruas hoje. Falta essa paciência para a maioria das pessoas. Em todas É. as áreas, né? É. Não precisa ser, né, só nessa situação que o senhor comentou, porque principalmente na era que a gente vive, né, de tanta informação, tanta loucura, correria, se algo não acontece de um dia para a noite, a pessoa já começa a se desesperar, já quer desistir. E tem uma frase de uma música que eu sempre guardo comigo, né, que Uhum. sonhar custa caro, mas desistir custa um sonho. Né, então De quem que é essa música? é do Rosa de Saron. Rosa Saron? Aí, Bima, do Rosa de Saron. Chama Eu Quero Voltar, se eu não me engano, do Rosa de Saron. E ela sempre fica batendo muito na minha cabeça, sabe? Porque, pô, quanta dificuldade que a gente enfrenta, né? Independentemente da classe social que você tá, né, tem pessoas que vivem em realidades bem mais difíceis, mas todo mundo tem sua dificuldade, né, Pedro, né, professor? Sim, E sim. às vezes a gente não tem o entendimento necessário de saber aonde eu quero chegar, né? E o que eu preciso fazer para chegar. E, claro, tem pessoas que infelizmente não têm todas as oportunidades possíveis para chegar, mas é possível, né? É só, como você falou, encontrar pessoas que estejam dispostas a te ajudar também. Até porque chega lá sozinho não tem graça, né, professor? É. Quem que, além do Guilherme que você falou, que mais te Só, ajudou, assim? desculpa, o Fábio, rapidinho. Só para completar o que você estava falando, Claro. não sei se vocês já ouviram aquele ditado das tâmaras, né? Que você planta uma árvore de tâmara, demora 100 anos para ela dar o fruto. E, pô, mas por que você está plantando isso? Você nem vai ver o que vai acontecer, né? E vendo o professor falar, eu vejo muito questão de legado. Sim. Ele está plantando várias tâmaras aí. Talvez ele nem veja o resultado disso aí agora, ou Uhum. nem esteja vivo no futuro quando surgirem outros professores igual ele, que passaram pelo mesmo processo, mesma dificuldade. Mas acho que isso deve dar uma força gigantesca para seguir o caminho. Não sei. Dá. Na verdade, eu penso muito, muito no legado, o que vai ficar, né, quando eu já não estiver mais aqui, porque a gente sabe, né, que vão viver aí, sei lá, 20, 30 anos mais. E eu penso muito no que eu vou deixar, né, de que forma que as pessoas vão lembrar de mim lá na frente. Isso é o que mais me preocupa, na verdade. E eu não quero viver de forma medíocre, eu quero sempre fazer assim o melhor que eu puder fazer.
E eu penso sempre em fazer assim as coisas grandiosas. Se eu penso em ajudar alguém que está ali passando alguma dificuldade com uma cesta básica, eu não penso em só dar a cesta básica. Eu penso em olhar o que falta na casa dela, ir lá e dar um grau na casa dela, sabe? Eu penso em fazer o máximo que eu posso e não fazer uma coisa medíocre. Ir lá comprar uma cestinha básica e fazer uma coisinha e sair fora. É claro que toda ajuda é bom, mas eu estou dando esse exemplo, mas quando eu vou fazer um desenho, eu sempre penso, poxa, eu vou fazer o desenho mais bonito que essa cidade já viu. E às vezes não sai tão bonito assim. Mas a minha vontade é de fazer o melhor que eu posso. E o que isso te traz satisfação, cara? Quando eu termino, por exemplo, uma obra de arte e eu vejo ela pronta, eu falo, puxa, mano, quem diria que um dia eu estaria aqui fazendo uma obra de arte, né? Porque eu tenho tantos amigos que já se foram e não tiveram a mesma oportunidade, e às vezes eu fico pensando, por que Deus me escolheu? Se me escolheu é por algum motivo muito bom, né? Eu acho que não é à toa que eu estou aqui. Eu preciso descobrir o que Deus quer de mim, porque, por exemplo, eu tive um amigo que morreu com um tiro no pescoço, assim, na minha frente. Um outro amigo matou ele, sendo que eu tomei 5 tiros no peito e estou aqui. Depois, não passou muito tempo, eu tomei um tiro nas costas e permaneço aqui. Tomei tiro na perna, enfim, várias situações que eu poderia ter morrido e não morri, e outras pessoas morreram e não tiveram a mesma oportunidade, e eu fico imaginando que se Deus me deu essa oportunidade é porque Ele tem um motivo. E até na minha arte, eu penso na minha arte contribuir com o outro, contribuir com a cidade. Por exemplo, eu vou pintar um espaço, às vezes eu procuro o espaço que mais precisa de uma arte ali, uma escola, uma ONG. Eu não vou pintar simplesmente porque eu quero deixar a minha marca ali. Mas eu escolho o lugar que mais necessita de uma repaginada. Qual que você mais gosta? Tem uma preferida? A minha obra, meu desenho? Isso. Eu gosto muito de um retrato de Salvador Dalí que eu fiz. Que eu nunca mais consegui fazer e várias pessoas queriam comprar. E eu vendi numa exposição lá em São Paulo. Ela é uma obra que foi para uma Bienal Europeia Latino-Americana. Ela ficou exposta na Finlândia. Depois da Finlândia, ela foi para o Rio de Janeiro, nos Centros Culturais dos Correios do Rio de Janeiro, em Niterói. E depois foi para São Paulo, numa das principais galerias de São Paulo. E quando chegou lá, eles venderam e não me falaram nada na galeria. Eu não sabia que a obra tinha sido vendida. E várias pessoas me procuraram para comprar a obra. Pessoas do Rio de Janeiro, de outras cidades. E eu comecei a negociar com essas pessoas e depois descobri que a obra já tinha sido vendida. Fiquei até com vergonha, porque eu não sabia. Tive que explicar para as pessoas que a obra já estava vendida. Mas essa é uma das obras que eu mais curti. E eu curti porque eu sei que também as pessoas gostaram muito. Você sabe onde ela está? Espaço público, assim. Ela foi vendida em São Paulo, numa galeria, e eu não sei quem que é o comprador. Em espaço público, assim, que tá para todo mundo ver, qual que você mais gostou? Ou gosta, né? É a Quina Nova, aquela do Camaleão, a que eu mais gosto. Eu acho que hoje eu evoluí muito tecnicamente. Eu fiz essa obra do Camaleão, que eu chamo de Metamorfose. Eu fiz ela em 2018, se eu não me engano. E de lá para cá eu me relacionei com outros artistas de excelente qualidade, assim, técnica. E isso me fez assim evoluir assim grandemente. Mas mesmo eu não tendo toda essa técnica que eu tenho hoje, aquela obra de 2018 para mim é a que eu gosto mais. Que é muito legal você estar andando pela cidade, né? Ver aquele monte de imagem que não foi só você que fez, né? Tem vários outros artistas aí que ajudaram todo o processo. E uma das que chamaram atenção, né? Uns projetos que chamaram muita atenção foram dos pontos de ônibus, né? Sim. Conta um pouquinho dessa história pra gente, né? De onde surgiu essa ideia e como que você faz o processo de criação ali. Você olha pro lugar, pensa, fala assim, o
que eu posso colocar, né, registrar ali? Aham. Então, eu olho o ponto de ônibus e já imagino um sofá ali, né? Já imagino um lugar ali para a pessoa se acomodar e tal. Uma das obras que eu pintei no ponto de ônibus foi a que eu tive maior repercussão. Teve em torno de 30.000 compartilhamentos em uma rede social, que foi um ponto de ônibus que eu fiz ali perto do Yamada. E qual que era a ideia? A ideia era fazer a pessoa se sentir confortável, se sentir na sala de casa, sentada no sofá, né? E essa obra do sofá amarelo ali foi uma das que eu mais gostei. É, E que teve maior repercussão a que eu também. mais gostei foi do Game of Thrones, ali perto do cemitério ali. Cara, ficou muito legal. Eu gosto da do Simpsons. Do Simpsons, é legal também. Fica onde mesmo? Ali descendo perto do Aviação ali. Esqueci o nome daquela rua. Perto da Ativa, da agência Ativa. Ah, sim, sim. Ali. O legal é que inspirou outros municípios. Aham. Eu lembro que um canal, né, um perfil no Instagram compartilhou, né, essa foto do Simpsons e mais uma do sofá amarelo. E pessoas do Brasil inteiro começou a marcar as prefeituras, né, os artistas dos municípios. E depois de um tempo eu vi outros artistas de vários municípios fazendo obras semelhantes em pontos de ônibus com a mesma estrutura. Mas aqui como que foi esse projeto? Foi você que propôs para a prefeitura? Eles que pediram? Ali foi meio... Você só chegou lá Ali fazendo? foi vandal. A gente chama de vandal, né? Quase que um vandalismo. E depois a prefeitura acho que viu que o pessoal curtiu, né? A população curtiu bastante, teve bastante repercussão. E eles começaram a apoiar no sentido de, vai lá, faz lá, pode fazer. Você foi um cara que passou por muito preconceito na vida, né? Você teve preconceito também na questão da arte, de... Pô, esse cara tá vindo pichar aí, esse grafite aqui, isso aí é pichação. Você já ouviu muito disso? Já. Mas eu acho engraçado isso, porque as pessoas que saem da prisão costumam dizer que passa preconceito e tal, né? E passam mesmo. A questão é que, por exemplo, eu estava outro dia pintando uma empresa e na hora que eu estou fazendo as marcações para eu começar a riscar o desenho, eu faço umas marcações muito loucas. Eu começo a escrever letras e algumas formas geométricas e tal. E as pessoas começam a olhar e achar que aquilo é vandalismo, que eu estou pichando, né? E um senhor parou do meu lado e ele falou, meu, você não tem vergonha na cara, não? Tipo, Caramba. você tá aí pichando? Daí eu peguei e falei, meu, a empresa aqui, uma grande empresa aqui da cidade, eu falei para ela, essa empresa me pagou para eu fazer isso aqui. Pode falar o nome da empresa. A Unimed. Unimed. A Unimed, ela me pagou para eu fazer isso aqui. E ele olhou e falou, essa porcaria. E ficou lá do lado, né? Ele estava trabalhando lá do lado e eu comecei a fazer. E pá, pintando, quando foi ver, o negócio ficou bonito, ficou bom. Olha que estimulou para ficar bom, né? Acho que fiquei mais estimulado. E aí os amigos dele estavam lá do lado, começou a olhar, e ele não ficou vendo o processo. E os caras começaram a olhar e falar para ele, mano, tá bom, o negócio tá bonito, hein? Aí eu percebi que ele ficou meio sem graça, não pediu desculpa nem nada, mas ficou meio sem graça, e eu fiquei mesmo estimulado a fazer o melhor. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que, por mais que ele agiu com preconceito ali, eu não vejo o preconceito, às vezes. Eu não olho por preconceito. E foi assim desde que eu saí da prisão. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma tatuagem na mão que é um cara fumando baseado. Às vezes eu fico com medo de alguém... Na época, eu ficava com medo de alguém, na hora de procurar um emprego, alguém olhar isso aqui e falar, pô, vou contratar um cara que tem um gnomo fumando baseado na mão. Então, eu tinha esse receio, esse medo. Mas eu não olhava o preconceito. Eu chegava fazendo as coisas e talvez as pessoas agiam com preconceito ao meu redor, mas é aquela história do sapo que não ouvia os gritos das pessoas ao redor e continuava sempre em frente e alcançava lá. Acho que ele estava numa corrida, não sei qual que era a história direito, mas eu acho que ele estava numa corrida e as pessoas ficavam xingando ele e tal, e ele não ouvia, porque não sei se era surdo, mas ele continuava em frente e não ouvia as pessoas xingando ele. E eu vivi mais ou menos dessa forma.
as pessoas agindo, eu acho, com preconceito ao meu redor, mas eu sempre ali em frente nem notava que as pessoas estavam agindo com preconceito comigo. E eu acho que isso devia servir de exemplo para as outras Uhum. pessoas que começam a olhar essas pessoas que ficam agindo com preconceito e deixam de focar no objetivo delas, né? No que elas querem para a vida delas. Tem alguma obra que ainda falta que você fala, cara, eu ainda quero pintar isso aqui? Então, eu tenho muita vontade de pintar um prédio bem grande, e é o que falta para mim. Eu pintei recentemente um prédio de CDHU, outros artistas, né? A gente pintou Aqui em Prudente. aqui em Prudente. Mas eu ainda não tenho um prédio meu, só meu, que eu cheguei e pintei ele lá. É o que eu gostaria de fazer. E Qual que é a tua maior inspiração? Minha maior inspiração, o que me motiva, o que me... Não, inspiração, referência dentro Ah, da tá. arte. Dentro da arte, a maior referência hoje é um artista de São Paulo, na verdade é um grupo de artistas, um coletivo de artistas, que é a Nata Crew. São artistas que trabalham com realismo e hiperrealismo. Eles vieram para Prudente já algumas vezes, vieram 3 vezes para Prudente, e eles, assim, me ensinam, quando eles vêm para cá, eles ficam me ensinando, ó, faz assim. E eu vejo que cada vez que eles vêm para cá, eu evoluo bastante, sabe? O meu trabalho melhora muito mais. Então, eu acho que para Prudente, essa relação com outros artistas contribuiu muito. Esses eventos que eu e o João Célio, a gente tem realizado em Presidente Prudente, tem contribuído para a evolução desses artistas. Não só eu evoluí, mas vários artistas de Prudente que trabalham com arte de rua evoluíram bastante a partir dessa relação com outros artistas. Sem contar que os artistas que vêm de São Paulo, que vêm de Rio de Janeiro, que vêm do Paraná, de outros estados e municípios, esses artistas eles levam a gente com eles. Eles vêm para cá, se relacionam com a gente, e depois, quando eles vão embora, eles levam a gente com eles. Então, a gente sai do anonimato. Quando a gente está só imprudente, pintando aqui, quietinho, a gente não evolui, porque acaba não conhecendo as técnicas, e a gente também não ganha o reconhecimento a nível nacional. Então, fazer esses eventos faz com que a gente imprudente seja visto lá fora. Uhum. você já participou de vários eventos internacionais, né? Como que é para você levar o nome de Prudente, né? O seu principalmente, para vários lugares do mundo através da arte? Então, isso mostra que eu tô no caminho certo. Porque eu enxergo que tudo é estratégico. Existe uma certa estratégia para você alcançar aquilo que você quer em qualquer meio. Eu acho que, como professor, quando eu estava só ali na sala de aula, eu ficava pensando, já que eu sou professor, eu vou ser um professor porreta, eu vou ser um professor bom. E eu ganhava prêmios como professor. Eu lembro que eu ganhei um prêmio, na verdade, fui semifinalista de um prêmio que é o maior prêmio dado a um professor de artes no país, que é o Prêmio Arte na Escola Cidadã, da Fundação Roberto Marinho, Instituto Votorantim, enfim. E eu fui semifinalista desse prêmio. Ganhei um prêmio também municipal, a nível municipal, ganhei prêmios da universidade, prêmio no Oeste Solidária, enfim. E como professor eu ficava pensando, não, vou ganhar prêmios mesmo, vou fazer o meu melhor e vou participar dessas premiações. E como artista, aí depois eu comecei a me envolver com arte, fui abandonando um pouco a docência. Continuo sendo professor, hoje eu dou oficinas artísticas nos CRAS, e o CRAS é um público que eu gosto demais, porque é um público que tem uma vivência, uma vida muito parecida com a minha, com a que eu tive. Então eu acho que eu estou no lugar certo, e estou contribuindo muito, muito mais até do que eu talvez contribuiria dentro da escola, com toda aquela burocracia que existe na escola. Eu acho que eu posso contribuir muito mais dentro do CRAS. E existe estratégia para chegar onde você quer. E eu percebo que a partir das estratégias que eu venho adotando, eu tenho conseguido alcançar lugares que muitos artistas talvez nunca alcancem, não conseguem alcançar, até porque talvez não pensam estrategicamente. Qual que foi o lugar mais louco que você já foi, assim, que você ficou impressionado? Falei, Caramba, eu tô fazendo tô isso. aqui, velho. Eu estava agora em janeiro, acho que foi em janeiro, eu estava numa praia
lá no Rio de Janeiro, isso. Era a Praia do Recreio. Só que mais adiante, era um evento de grafite de uma empresa que recicla as latas de spray, e eu fui um dos artistas convidados. E assim, eu olhei aquela praia bela demais. Eu lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro e aluguei um carro e comecei a descer ali para aquela praia. E chega uma hora que você está numa montanha, que você vê aquele marzão assim bonito, você fala, poxa, mano, onde que eu tô? De onde eu vim e onde que eu tô hoje, pintando, fazendo o que eu gosto. Eu sou muito privilegiado mesmo. Senhor, e envolvendo toda essa questão, né, que você falou de onde eu vim, você tem algum receio, assim, alguma vergonha de toda essa história, apesar de ter te levado aonde você está hoje? Eu tenho arrependimento no sentido de saber que eu não quero mais fazer aquilo, não quero mais aquela vida. E durante um tempo, é como aquela questão da tatuagem, né? De entrar num lugar e tentar tampar a tatuagem para que as pessoas não vejam. Durante um tempo eu fazia isso. E tinha medo que as pessoas... Eu lembro que eu terminei o meu curso, o meu primeiro curso de primeira graduação que eu fiz foi em pedagogia. E eu lembro que eu terminei o curso de pedagogia sem ninguém na sala de aula saber de fato de onde eu vim e o que eu havia feito lá atrás. Eu escondia isso. E terminei o curso sem ninguém saber. Hoje eu já não me importo. Até porque depois que eu lancei o livro, eu acho que ficou assim muito claro de onde eu Ali vim era e como o que se eu já você fiz. tentasse esconder um É, pouquinho do passado até, né? é. Então hoje, por exemplo, a tatuagem mesmo, não tô nem aí. Pensei até, podia tirar. Não vou perder tempo tirando não, deixa aí. Então não tenho a menor vergonha mais. Tenho só arrependimento, mas vergonha eu não me importo com. Acho que quem eu fui lá atrás é parte do que eu sou hoje. Era isso que eu ia falar, um processo de construção, né? Né? Com certeza isso foi a base para você construir a pessoa que você é hoje, Sim. né? Eu acho que até tem muita coisa lá de trás, que nem você chegou a perguntar para mim assim, o que lá de trás que você carrega para hoje? Eu acho que essa questão de eu ser imparável, de incansável, de eu querer sempre fazer alguma coisa diferente. Eu lembro que preso, eu ficava o tempo inteiro ali cavando buraco, tentando cavar buraco, serrando grade. Participei, se eu não me engano, eu participei de 3 rebeliões, quando muita gente passa, às vezes, 30 anos preso e não vê uma rebelião na sua frente. Em 5 anos, eu participei de 3 rebeliões, porque eu queria sempre fazer alguma coisa, eu estava sempre assim... eu era incansável, eu não me conformava. Eu acho que a palavra Intenso. que define é inconformado com a realidade que me cerca. Eu já era lá atrás e eu permaneço hoje. Se eu entro dentro de uma sala de aula e vejo aquela realidade, eu fico inconformado com aquilo. Eu não me conformo, eu não quero que as coisas permaneçam do jeito que estão. Eu tento, de alguma forma, mudar aquela realidade, tentava lá atrás, e tento hoje, mas de uma maneira da forma correta, né? Voltado pro bem, né? Voltado para o bem. E você falou das empresas aí que te contrataram até para fazer um trabalho. Como que é para contratar o Itamar? É só falar assim, ô, vai lá em casa, dá um pulo lá. Ou não, tem um projeto, você só segue esse tipo de projeto? Como que é? Hoje eu estava falando até com um rapaz hoje, com um amigo que trabalha comigo, que hoje a gente não tem assim, a gente não se esforça para conseguir um trabalho artístico, mas não que a gente vai ficar esperando. A gente, a partir do momento que a gente está na rua pintando, alguém vai aparecer e, quanto que você cobra? Você pode passar o seu telefone? Então, o tempo inteiro tem alguém batendo na nossa porta. Ele está querendo mudar de cidade. Eu falei para ele, você vai chegar numa cidade, agora do nada, você vai ter que bater na porta dos outros para você conseguir trabalhos, né, para você fazer. Aqui a gente chegou num ponto que as pessoas batem na nossa porta. Então, será que vale a pena para você mudar de cidade? Né, querendo mais trabalho, achando que vai ter mais trabalho, e às vezes na cidade que ele vai ter mais concorrência, porque vai ter muito mais artistas.
ele quer ir para uma cidade grande e tal. E ele percebeu que realmente Prudente tem aberto portas para a gente, porque lá atrás também a gente se esforçou. A gente ficou pintando casa, pintando escola, pintando creche, pintando ONG, pintando muro, de graça. E 99% do que a gente fez foi de graça lá atrás. Mas hoje, a situação até se reverteu, talvez. Talvez hoje 99% é pago e 1% é gratuito. Tava regando a semente lá atrás, né, Sim. Pedrão? É plantar árvore, né? Plantar árvore, Plantar né? árvore para E- colher o fruto. E ter paciência para ela Aham. crescer e começar a dar os frutos. E é impressionante, né, Fábio? Tipo, como que tudo que a gente toca todo episódio a gente toca nessa questão de processo, né? Como que os processos são importantes nas nossas vidas e a gente muitas vezes não entende isso, né? Não percebe, é muito louco isso. E o Fábio falou, esses dias a gente foi fazer um bate-papo lá na faculdade Uhum. e, cara, a gente sai daqui cada dia mais satisfeito e é praticamente uma aula pra gente de vida mesmo. Isso aqui pra gente é uma experiência de vida anormal, fora do comum. Estamos na faculdade de vida É. aqui, aprendendo bastante. É muito bom poder compartilhar com toda a galera que assiste com a Sim. gente, né? Até agradecer de novo todo mundo que está nos acompanhando, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, Spotify. Estamos em todo lugar, professor. TikTok. Maravilha. TikTok, em tudo. E claro, eu não podia Sempre em deixar frente. de agradecer novamente nossos patrocinadores, né? O pessoal da Ultracell Celulares aí, o amigo Maurício Grande mal. e o pessoal lá da agência Kender, né? O Diego, estão ajudando bastante a gente. Inclusive, vai vir um presentinho pro senhor depois aí para agradecer também o livro que eu O já tô livro. doido para ler. Professor, qual é um exemplo de cidade com intervenção artística urbana, arte de rua mesmo, que é um exemplo assim? Pô, aquela cidade eu queria que Prudente se retratasse nela, se fosse parecido com isso. Um exemplo de cidade que Que tem bastante intervenção Ah, tá. artística de rua. Entendi. Eu acho que é São Paulo mesmo. No Brasil é São Paulo. São Paulo a gente pode dizer que é o berço do grafite, né? Os principais nomes do grafite que vêm ali da década de 80 ali, são de São Paulo, né? Binho Ribeiro, os Gêmeos, né? Eles são todos de São Paulo. E aí o Rio de Janeiro também é uma cidade que investe bastante no grafiteiro, que tem bastante grafiteiro. Temos também Curitiba, uma cidade assim muito cultural, na verdade, não só com relação ao grafite, mas é uma cidade bem cultural, que tem bastante grafiteiros também. Belo Horizonte tem também um dos maiores nomes do grafite, que é o Edmund. Enfim, eu acho que são esses grandes centros. E Prudente, eu percebo que está chegando perto deles. Viu? Aham. Se a gente permanecer pintando, as pessoas continuarem na cena, os artistas continuarem na cena, a gente continuar trazendo artistas de fora, eu acho que Prudente vai entrar nesse circuito aí dos grandes, dos municípios que mais tem artistas na cena e pintando nas ruas. E como é bom, né? Você tá passando ali pela sua cidade, ver um desenho, parece que muda seu dia, né? É. Acho que é até um trabalho recente de vocês ali naquele prédio que desce para chegar na OAB, se eu não me engano, descendo a casa do médico ali, que tem Aham. o pessoal se beijando ali de duas etnias bem diferentes. Ah, sim. Ali chama da casa, bastante atenção. o muro da casa do médico ali, né? Isso, Sim. casa do médico, verdade. Esse muro, na verdade, é o muro da Unimed mesmo. O da É esse Unimed, que eu- isso. eu Ah, falei esse que o cara que achou ruim aconteceu lá? esse episódio. Aí, rapaz, Foi você aí, achou ó. ruim do negócio, pô? Negócio mó legal. Mó bonito. Qual que é a ideia daquele projeto ali? Foi, os caras falaram, vai lá e faz o trabalho, já é direcionado a É. alguma situação? A ideia era comemorar os 50 anos de Unimed, se eu não me engano. Não, 25 anos, se eu não me engano. E ali eu retratei a linha do tempo da vida, né? Eu e o João Célio, um outro artista, não fiz sozinho, nós retratamos a linha do tempo da vida, desde a infância, passando pela adolescência, juventude, até chegar à velhice. E a gente quis retratar todos esses momentos da vida com alegria, com saúde, com felicidade, até porque estávamos fazendo um muro para
para uma empresa que trabalha com saúde. Uhum. Pô, e parabéns pelo trabalho. Um abraço pro Fantástico. João Célio aí, que com certeza estará nos assistindo. Tive a Vai, oportunidade vai sim. de trabalhar com ele lá no Hospital Regional, né? Ele pintou um muro lá pra gente. Realmente um trabalho excepcional, muito legal. Muito bom. E na pandemia você fez um trabalho especial nas unidades de saúde, né? Como que foi tudo isso? Ali a gente estava tão preocupado, né? E Uhum. trazia uma leveza tão grande, né, Pedrão? Principalmente para tanto para quem ia lá se tratar, quanto para quem realmente estava na linha de frente ali, né? Sim. Uhum. A ideia era essa mesmo, trazer um pouco de esperança, né, através da arte, trazer uma mensagem de fé. eh, e a gente trabalhou, acho que a gente fez um trabalho em três UPAs, mas a gente estendeu isso também para pontos de ônibus. A gente se expressou naquele momento de pandemia, tentando mostrar para as pessoas que é preciso ter fé, que as coisas iriam melhorar, né? E melhoraram. A gente vê hoje que as coisas estão bem melhores do que estavam lá atrás. O que você mais aprendeu nesse processo todo de pandemia? A pandemia, para mim, foi um momento assim de reflexão ali, de parar, porque eu vinha num processo de muita correria, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, dando aula, e de repente tudo parou. E ali eu pude dar uma relaxada também. Por mais que tenha toda essa questão ruim por trás da doença e tudo, eu inclusive peguei também o vírus, né? Fiquei malzão ali alguns dias. Eu lembro que eu estava realizando um evento de grafite e estava numa fase ali onde a gente podia fazer pequenos eventos e tal. E eu trouxe alguns artistas de São Paulo. Eu e mais um artista, a gente ficou mal, né? Malzão com corona. E durante o evento ali eu fiquei ruim, não consegui dar continuidade no meu trabalho. E eles depois foram embora, eu fiquei aqui internado por uns dias. E quando eu melhorei, eu pude descansar. Por mais que então que tenha sido ruim por vários motivos, foi um momento de descanso para mim. Eu pude dar aquela parada e ver um pouco mais assim quais são as minhas prioridades. Eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo e não estava tendo nem foco mais. Então eu parando e refletindo, eu comecei a focar mais na minha arte e deixei até algumas coisas de lado. Eu realizava muitos projetos que eu abandonei durante a pandemia e até por conta da pandemia que a gente teve que parar os projetos e eu não depois que passou toda essa paralisação aí da pandemia, eu não retomei muitos desses projetos e hoje eu estou focado mais no meu trabalho artístico mesmo. Uhum. É difícil às vezes você ter esse entendimento, né? Até recentemente eu tava fazendo essas loucuras aí, 3, 4 trabalhos de uma vez. É. Estudando, né? E a gente quer que às vezes dá conta de tudo e Você não tá entende, falando isso, né? eu tô pensando. Muitas vezes que não. Às vezes vale mais a pena você investir esse tempo em É. você do que querer fazer e no final não fazer nada 100%, né? É Acho que isso é verdade. muito importante dentro da correria toda que a gente tá vivendo. Aqui na região você já teve oportunidade de levar seu trabalho também em algumas outras cidades ou não? Sim, sim. Inclusive, nessa sexta eu vou estar pintando o letreiro lá de Santo Expedito. Já estive na semana retrasada, estive em Assis, Cândido Mota, Tarumã, estive em Epitácio recentemente. Tem uma empresa de São Paulo que está me contratando para fazer vários trabalhos nas cidades aqui da região. Na verdade, é uma empresa de Campinas, Univarte, o nome da empresa. E ela tem investido no trabalho artístico aqui, na área cultural aqui da região e me achou. Falou, eu estava procurando um artista e tal, achei você. Encontrei. Um tal de Itamar Um aí, tal lá de de Itamar. Prudente. Aí curtiram o trabalho e eu estou até hoje com eles. Inclusive, eles vão me levar para um município fora também, mais próximo de São Paulo. Hum, Eles têm aberto várias portas para mim. interessante, Show. legal.
É isso? É isso, vamos encerrando então. Professor, o que você deixa aí de recado para todo mundo que diariamente passa pelas suas obras, né? Além de toda a mensagem que tem carregado com ela, de pessoas que precisam, né? De uma oportunidade, às vezes, na vida, de uma arte, né? De um sorriso ali que a arte traz. O que eu deixo de recado é que você dê um tempo para si mesmo para poder olhar e apreciar essas obras e não apenas passe ali correndo. Que às vezes na correria do dia a dia a gente não olha as coisas ao nosso redor. E eu acho que é preciso assim, parar para apreciar um pouco. O livro É ainda isso. está à venda em algum lugar? Eu ia te O perguntar livro, sobre isso. esse livro... Então, o É que que o pessoal ainda aconteceu? não conhece Esse livro direito e eu tal. fiz apenas uma edição. Eu tenho alguns exemplares. Eu doei mais do que vendi. Até porque o meu público não é muito economicamente preparado para estar comprando. Mas eu tenho alguns, se alguém precisar doar para alguém que precise, né, tá lendo a respeito dessa vivência, dessa experiência, eu posso fazer a doação. Aí pode me procurar, porque Só mandar mensagem lá no no nas suas redes. Instagram, nas minhas redes sociais, que eu faço a doação, sim. Mas vender eu não estou mais vendendo. Tem alguns exemplares que é para doar mesmo. Mas se alguém quiser, eu posso emprestar depois de ler. Sim, Tá. também. Igualmente, a gente deixa alguma biblioteca móvel por aí. A gente pode Sim. doar depois de ler também. Legal. Falando em rede social, qual que é a rede social aí do senhor? O meu é @professor Itamar, grafite arte. Perfeito. Pedrão? É isso. Já agradecendo aí mais uma vez o professor pelo bate-papo, agradeço. pela conversa. Pô, vivência acima da média que a gente vai ter mais uma experiência de vida para Mais contar. uma aula e um aprendizado. Mais uma aula e um aprendizado que a gente tem aqui. É uma honra poder compartilhar com todo mundo que acompanha a gente. Então, já segue aí a gente no Instagram também, @prudencast.pp. O Instagram do Fábio é @FalaFábioReis. O meu @FalaPedroReis. Não somos parentes, a gente deixa sempre isso claro, Não apesar do mesmo nome. Sigam a gente também no Facebook, a gente está por lá, no TikTok, Spotify, enfim, a gente está em todas as redes sociais. Procurando o Prudencast, já sabe que a gente vai estar por lá. Fechou? Então é isso. Obrigado, professor, pela Eu que presença. agradeço. E se inscreve no canal para continuar Exato. acompanhando a gente, recebendo as notificações dos vídeos. E até a próxima. Valeu, gente. Um Valeu. abraço. Dance, dance.